Olá, esse é o podcast CI é Negócio, uma realização da Abracom. Eu sou Giane Mesquita, diretora de Comunicação Interna e Comunidades na Rede Comunicação. E hoje trouxe uma temática muito relevante para discutirmos nas organizações, que é como a comunicação interna transforma a cultura e a performance dentro das empresas. E por que a comunicação interna deve ser considerada estratégica dentro do negócio. Estou aqui hoje com a nossa convidada, Cláudia Zanuso, da Duecom, diretora do GTCI, da Abracom, que é o nosso grupo de trabalho de comunicação interna. Olá, Giane, muito prazer. E aqui online estou com uma convidada super especial, que é a Dani Marchesi, gerente geral de sustentabilidade e comunicação da VLI. Dani tem mais de 20 anos de experiência na comunicação corporativa, trabalhando na comunicação interna da VLI há 10 anos, e hoje vem contribuir um pouquinho aqui com a nossa discussão da importância da comunicação nas organizações. Olá, Dani. Olá, Jeane. Olá, Cláudia. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, para falar de um tema que é tão importante e que para mim é muito especial. Comecei a minha carreira trabalhando com comunicação interna, então estou super feliz de estar aqui hoje discutindo esse tema com vocês. Muito bom. Essa semana eu tive acesso à pesquisa de tendências de comunicação da ABERT para 2025, uma pesquisa super interessante, são mais de 50 páginas, muitos dados relevantes e que merece uma leitura. E um dos dados me chamou a atenção, que é a comunicação interna é o processo de comunicação com maior tendência de crescimento em relevância e investimento para 2025. E eu acredito que uma empresa ela pode ter o melhor plano de comunicação estratégica do mundo, mas se as pessoas não souberem onde elas estão, o porquê elas estão ali e qual o papel de cada uma delas no trabalho, no dia a dia, nada sai do lugar. O plano não sai do papel. E aí, Dani, com a sua experiência na comunicação já há mais de 10 anos, como é que você vê a importância da comunicação interna e da cultura dentro das organizações? Jeane, a comunicação ela é o elemento que ajuda a moldar a cultura, e a criar uma identidade da empresa. Sem isso, sem comunicação, sem identidade, sem cultura, as organizações elas são CNPJs, elas não são aquilo que a gente conhece, esse organismo que a gente conhece, um organismo vivo. E a comunicação ela ajuda a dar vida a essa identidade, essa personalidade, além de organizar, as narrativas que acabam moldando ali a experiência do empregado e que vão dar clareza, uma clareza que é essencial sobre os propósitos, sobre os objetivos, os desafios, os valores daquela organização. Então, assim, sem uma boa comunicação, é muito improvável, que a empresa consiga ter resultados consistentes ao longo do tempo. Ela pode até, conseguir ter resultados ali, em algum momento, mas pensar numa consistência ao longo do tempo é muito difícil, porque o engajamento desse time, dessas pessoas, depende diretamente do entendimento, de entender onde é que a empresa quer chegar e qual é o caminho que vai ser percorrido. Porque a empresa desenha ali dentro da estratégia não só onde ela deseja chegar, mas qual que é o caminho que ela quer percorrer e precisa estar todo mundo alinhado disso e caminhando em conjunto. E aí acho que tem um outro elemento que é essencial aqui, que quando a gente fala de comunicação interna não tem como não falar disso, é que é muito importante que a área de comunicação consiga mostrar para a liderança, quem está ali puxando a estratégia, e quem de fato trabalha para que aquela cultura saia do papel. Então, mostrar para a liderança que comunicar não é uma tarefa a mais que o líder tem que fazer, Pelo contrário, não é alguma coisa que toma o tempo e que precisa ser feito de uma forma protocolar, pelo contrário, uma boa comunicação na linguagem da empresa, com o entendimento do público, abordando de fato aqueles temas que são os temas estratégicos, os temas que são prioritários, é o que ajuda o líder a realizar os seus objetivos, é o que vai ajudar o líder a entregar os resultados, seja em segurança, em produtividade, do ponto de vista de atuação ética, de geração de valor.
Então, eu diria que tudo passa aqui pela comunicação. A comunicação é essa liga, né, que vai conseguir ajudar com que a gente tire a estratégia do papel através, né, ali de uma cultura bem estabelecida e olhando para o mesmo horizonte, todo mundo com foco no mesmo horizonte e seguindo o caminho que foi definido para alcance daquele resultado. Dani, a gente sabe que essa não é uma realidade em muitas empresas, né, de conseguir trazer esse papel relevante da comunicação interna. Como que você acha que isso pode ser trabalhado internamente? Qual é o trabalho que pode ser feito dentro das organizações para que a comunicação interna ela tenha força, para que ela seja de fato estratégica, para que ela traga resultados para o negócio? Bom, acho que tem alguns elementos, né, alguns passos. Antes de mais nada, não dá para a gente fazer um trabalho estratégico sem conhecer a estratégia da empresa em profundidade, né? Então parece óbvio, mas às vezes a gente acha que a gente parte de uma comunicação estratégica, né, mas a gente parte da estratégia da empresa para de fato conseguir ter uma atuação, enfim, que apoie, né, esses objetivos que vai se revelar de fato estratégico. Então, assim, ter clareza de quais são os desafios, quais são as oportunidades, uma compreensão aprofundada, né, do que é a visão daquela empresa, de onde aquela empresa quer chegar e quais são os projetos e iniciativas que realmente vão levar, né, ao serem entregues, eles vão fazer com que a empresa chegue naquele lugar que ela almeja. Um outro ponto para mim é a partir desse conhecimento, né? É a partir disso, desse conhecimento aprofundado do negócio, que a gente planeja a comunicação e aí sim define as estratégias, os planos, como é que a gente contribui diretamente, né, para o alcance dessas metas. E não dá para fazer isso, né? Não dá para a gente pensar em conseguir chegar a esse objetivo sem que a gente estabeleça parcerias estratégicas, né? Então é muito difícil os problemas, né, e as questões que vão levar a organização a alcançar um novo patamar, a alcançar o seu objetivo estratégico, a sua visão, certamente vão envolver diversas áreas, né? E para que a gente consiga contribuir com a estratégia da organização, a gente vai estar sempre atuando com outras áreas parceiras estratégicas, seja o RH, relacionamento institucional, sustentabilidade, jurídico, comercial. Depende muito do negócio e de qual é o desafio para a gente entender com quem que a gente tem que se aliar, né? Se isso não acontece, se a gente não tem esses aliados, né, se a gente não trabalha em conjunto, é porque a comunicação ela não está realmente ali no cerne da estratégia, ela está sendo trabalhada como alguma coisa à parte, né, que eventualmente comunica, né, faz um repasse, mas estar dentro da estratégia, na minha visão, requer também ter essas parcerias estratégicas. E por fim, até voltando, né, um pouquinho na pergunta inicial, fortalecer a cultura, né, porque a cultura ela é essencial, ela é um suporte, ela é uma base para que a estratégia possa ser executada. Então, nós temos um papel como comunicação interna muito grande de reforçar quais são os símbolos, os comportamentos, os sistemas, dar clareza para a liderança sobre o que se espera deles, preparar os líderes, dar subsídios, né, para que eles consigam vocalizar os elementos da cultura, né? O que é que precisa estar na boca do líder? O que ele tem que falar? O que tem que ser um mantra, né? O que tem que ser repetido ali para que as pessoas entendam que é importante e que precisa ser feito daquela forma. E por fim, também, acho que é algo que comunicação tem um papel muito relevante, é reconhecer, né, os modelos de comportamento, os modelos da cultura desejada e as vitórias, porque ao longo do caminho, né, você vai tendo ali pequenas e grandes vitórias que precisam ser celebradas, e a gente é muito bom nisso, né, também em celebrar, né, e promover ali experiências com os empregados, mas fazer essa celebração também mostra, né, reforça o comportamento, o que a gente espera das pessoas e esse caminho, né, que a gente vai ali gradativamente alcançando na direção da visão, da estratégia, do objetivo que foi definido para a organização como um todo. Ô, Dani, eu super concordo com o que você está dizendo e acho que esse conceito, né, da gente aproximar o processo de comunicação interna das necessidades da cultura, ele de fato tem se mostrado muito estratégico, né? E eu queria que você tentasse ilustrar aqui o nosso bate-papo com esse universo da VLI, né? O que você identifica hoje que a comunicação interna já colabora, né, ou está transformando essa realidade no sentido de
dar visibilidade para alguns artefatos da cultura, né? Porque a gente sabe que a cultura é feita de artefatos visíveis e invisíveis. E você há pouco falou da participação do líder, né? De como que ele vocaliza, de como que ele transmite essa experiência que ele tem. Então conta pra gente, assim, como é que é o teu dia a dia aí na VLI e onde que você identifica esses conceitos já atuando, né? Fazendo a diferença aí para o relacionamento que vocês têm com os colaboradores. Bom, aqui a gente trabalha muito em parceria com a área, né, de RH, que lida ali com a cultura. Então, primeiro, a gente tem um conhecimento de quais são as questões estratégicas e culturais que estão sendo trabalhadas, né? Então, a cultura vai partir ali do que a estratégia precisa e vai desenhar esses sistemas. A gente trabalha muito com a liderança, então, para mostrar quais são os comportamentos, trabalhar isso nas nossas comunicações. Então, vou trazer um exemplo real, né? Então, aqui na VLI, uma dos comportamentos culturais, uma das coisas que a gente valoriza é falar sem melindres e com respeito, né? Entender que a gente precisa trazer os problemas, né, para a mesa para que a gente consiga resolver. Isso se traduz também na forma como a gente como a gente traz os nossos fóruns de liderança, né? Então, os líderes estão sempre ali valorizando, toda vez que alguém faz uma pergunta que é mais crítica, né? A gente recorre a isso. Na nossa comunicação, a gente reforça, que falar sobre problemas é uma coisa relevante. Um outro aspecto, algum tempo atrás, a gente percebeu numa pesquisa, inclusive, numa pesquisa de engajamento e clima, que uma das questões que a gente tinha na nossa cultura é que a gente não celebrava, né? A gente não tinha, mesmo quando a gente estava ali batendo o resultado, né? A gente não tinha não era um hábito, né? Não era alguma coisa que estava ali no nosso dia a dia de celebrar. Isso fazia com que as pessoas, às vezes, né, pudessem se engajar menos ou não reconhecer as vitórias, né? E o caminho que a gente estava percorrendo. Então, em conjunto com o RH, a gente formulou, né, um trabalho que a gente chamou de Momentos que Importam, em que a gente realmente definiu quais são esses momentos de celebração, né? A gente criou, é como se fosse um cardápio mesmo, e aí o que que a gente vai definir que a gente quer comemorar? Então, o dia da logística, né, que faz parte aqui do nosso ambiente, o dia do maquinista, o dia do portuário, o dia do ferroviário, munir o líder para que ele possa criar momentos. Então, assim, o aniversariante do mês, ou a celebração de recorde, isso ficou muito ali, muito bem desenhado, né, para que as lideranças pudessem fazer uso desse sistema, né, desse programa de reconhecimento. Isso foi colocado dentro das rotinas de comunicação, né? Então, o líder tem ali um diário de bordo que ele precisa fazer e mensalmente ele tem a indicação do que ele precisa comemorar, e um ano depois, nessa mesma pesquisa, a gente subiu 15 pontos nesse indicador, né? Então, a gente conseguiu ali com um trabalho muito organizado e dando muita visibilidade e trazendo o papel do líder fazer, superar, né, essa questão que a gente tinha e hoje se tornou algo espontâneo, orgânico da organização. Então, acho que esse é um exemplo simples, mas que mostra que é poderoso e que você começa, né, ali com o programa, isso vai se introjetando na cultura da companhia. Sem dúvida, ele é poderoso, mas ele não é tão simples assim. Olha quanto processo, né, que você trabalhou até chegar na ponta. Parabéns. E eu acho que ele traz um pouquinho desse papel da comunicação para além da questão das ferramentas, né? Que a comunicação interna é criar essa conexão. Então, quando você traz o programa com esses momentos, mostra que ela não é sobre canal, que ela também é sobre experiência, sobre o que faz sentido. Quando a gente trabalha alguns conteúdos, a pessoa apreende aquela informação quando ela começa a fazer sentido. Quando faz sentido no dia a dia dela, quando é um conteúdo que tenha utilidade. Então, ele vai para além da informação. Como é que você vê essa questão, Dani? Bom, eu acho que é essencial, né? Se a gente ferramenta, né? Canal, veículo é uma das estratégias que a gente usa, né? Ela é importante, mas de fato não é o que gera o engajamento e essa conexão, né? Para a gente ter conexão, para mim tem um elemento fundamental que é a liderança, né? Eu sempre digo que a gente vai conseguir fazer uma comunicação que seja coerente,
que ela tenha relação com a marca, que ela expresse a identidade, mas quem faz a comunicação que faz sentido para cada time específico é o líder. Então, assim, eu não sei o que se passa, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Veri, não sei o que se passa numa oficina de vagões e locomotivas, né? No dia a dia. Não sei, não estou ali no dia a dia do desafio de um porto. Então, o líder precisa ter uma compreensão muito aprofundada dessa organização, né, e dessa cultura em que ele está, para que ele consiga fazer a tradução, né, e conectar o que é a mensagem corporativa, o que que é a narrativa, né, o que que são as informações que a gente está trazendo com a realidade daqueles times, né? Então, uma liderança forte, ela é essencial para esse trabalho de comunicação. Não é à toa que todas as pesquisas de liderança trazem comunicação, todas as pesquisas de comunicação trazem esse viés de liderança, né? Essas duas coisas caminham muito em conjunto. E o líder também é quem vai nos ajudar na ponta a promover experiências, né? Para que essa pessoa consiga, de fato, viver essa identidade organizacional e esse propósito. Então, a comunicação precisa ser muito coerente, a gente tem que usar os canais, mas tem que ter uma vivência, né, daquilo que a gente está falando nos canais. E aí passa também, não só pela experiência, mas até, enfim, pelo visual. Não dá para você dizer que a sua empresa valoriza diversidade se a sua comunicação não tem diversidade, né? Não dá Exatamente. para você dizer que você valoriza, que você está numa empresa que é não hierarquizada, né? O que você valoriza que as pessoas. Vou dar exemplo de novo da VLI. A gente tem uma crença, né, de que todas as pessoas podem ser quem são, né? E de cada cargo, qualquer pessoa, ela tem uma contribuição que é relevante. Então, eu não posso falar isso e ter uma comunicação que é altamente centralizadora, né? Que não abre ali oportunidade para as pessoas falarem. Eu vou ter que pensar numa comunicação que, claro, sempre vai ter o lugar do veículo, né? O lugar do oficial, da comunicação institucional, mas se a minha cultura, né, está dizendo que as pessoas devem ser valorizadas por ser quem são, e todo mundo tem uma contribuição que é relevante, eu preciso ter veículos, né, e sistemas, enfim, e oportunidades para que todo mundo participe, para que todo mundo coloque o seu ponto de vista. Então, acho que aqui é, tem uma questão que é da coerência, de como é que você entende, né, o que que é valor para essa comunicação, o que tem que estar diretamente relacionado com o que é valor para a organização, e você traz isso com coerência, com consistência, né, em todos os pontos de contato, em toda a experiência do colaborador. Né? Claro que isso é difícil também, né, porque a comunicação, ela não está ali orquestrando todos os processos, né, e nem deveria estar mesmo, mas se a comunicação, ela tem esse papel estratégico, ela senta na mesa, ela vai conseguir, né, e tem as parcerias com as outras áreas, ela vai conseguir aos poucos, é, trazendo mais gente para esse jogo mesmo, né, de modo que essa coerência aconteça. É isso aí, Dani. Sabe que a palavra coerência me veio à cabeça quando você estava falando, né? E aí eu fico pensando aqui, porque para nós, né, nós três que estamos aqui na conversa, valorizar a comunicação é uma coisa muito genuína da nossa parte, né? A gente defende isso com unhas e dentes e sabe do valor disso. Agora, eu queria saber, quando você coloca assim, os parceiros estratégicos, as outras áreas, entrando um pouco na gestão do negócio da VLI, né? Já que nós estamos aqui numa mesa de conversa de que comunicação interna é negócio. Você poderia me dizer que hoje você já sente que isso também é um desejo dos líderes, né? Participar da comunicação, ser esse agente, ser esse fator que transforma, que molda o comportamento, ou ainda está numa praia assim, muito do profissional de comunicação? Qual que é o teu sentimento em relação a isso? Cláudia, eu acho que não é uniforme, né? Mas para aqueles líderes que realmente conseguiram entender a comunicação, não como alguma coisa a mais que eles precisam fazer, né? Mas como, eu não vou dizer ferramenta, porque eu acho que às vezes é muito limitador, né? Mas como um processo que contribui para todos os outros processos que ele tem para fazer, aí sim, né? A gente tem líderes que Eles vão veem dar valor, né? prioridade, que vão valorizar. E aí eu acho que como área de comunicação a gente também tem esse papel de mostrar isso para o líder, né? Porque ele tem milhões de coisas para fazer, ele tem muitos desafios. Ele está ali lidando com produtividade, com questões de segurança, com questões de mercado.
E aí, às vezes, a gente chega com a comunicação como alguma coisa, olha, você precisa repassar isso, né? Você, como uma tarefa. Nós também não podemos levar a comunicação como uma tarefa para o líder, né? E sim mostrar como é que, ao fazer aquilo, ele vai conhecer melhor o público dele, né? Ele vai, fazer com que as pessoas entendam onde elas estão. E elas vão poder, inclusive, escolher estar naquela cultura, né? Eu valorizo muito isso na comunicação interna, porque para mim é um valor pessoal, assim, liberdade, autonomia, você poder escolher o que você faz com o seu tempo, é um valor para mim. Então eu acho que é muito legal quando você chega numa organização e que você consegue entender para onde ela está indo, o que que ela valoriza, inclusive para você saber a energia que você vai colocar naquele negócio, né? Então, se a gente apresenta para os líderes a comunicação dessa maneira e a gente se conecta com a dor deles, né? Porque às vezes a gente tem uma agenda que é nossa, né? Então, assim, eu tenho campanhas, eu tenho datas, eu tenho um calendário aqui a cumprir. E lá na ponta, o líder está sofrendo com outra coisa, né? Então, assim, o problema dele, ele tem um problema de clima, tem uma questão na localidade dele, né? Que de alguma forma atrapalha aquele time a se engajar. Então, a gente também precisa escutar, né? E falar, olha, eu posso te ajudar, eu tenho ferramenta para te ajudar, né? Eu consigo olhar para o seu público, olhar para o que é o seu desafio e trazer aqui para você alguns elementos, algumas ferramentas que vão ajudar, né, a fazer com que você consiga fazer uma melhor gestão desse time, né, uma melhor gestão do desafio que você tem aí. Então, eu acho que estar de portas abertas também é muito importante. Às vezes a gente pensa na comunicação como essa via. Como é que eu distribuo mais, né? Como é que eu levo mais? E precisa fazer o contrário também, assim, como é que eu trago mais escuta, como é que eu mantenho a minha porta aberta, né? Como é que eu não sou gargalo quando o líder, às vezes vai chegar, eu tô falando líder, mas às vezes é uma área inteira, né? Ou você tá ali com uma campanha linda e maravilhosa, prontinha para, né, para colocar na rua, e a organização vai ter um outro problema e você vai precisar passar aquilo na frente e resolver. Então, como é que você se mantém como uma área de portas abertas e que é realmente parceira do negócio? E eu acredito de verdade que quando a gente mantém a nossa porta aberta, a gente também encontra portas abertas. Então, se a gente consegue estabelecer essa parceria, e o líder nos vê como essa área que realmente trabalha em prol do negócio, né? E pode ajudar nos grandes desafios do dia a dia, então a gente consegue, é melhor para todo mundo e a gente abre essa porta, né? O líder passa a nos enxergar como um apoio realmente, como uma área que está ali para ajudá-lo a entregar os seus objetivos. Ou seja, é coerência, como você tinha falado, e sinergia, né? Agora me veio a palavra sinergia. E acho que a comunicação interna ela fica também muito nesse papel da provocação, né? Da provocação no sentido de mostrar para as pessoas esse caminho de onde elas estão. Hoje de manhã eu estava numa conversa com uma pessoa aqui da comunicação, e aí ele me contando desse papel dele de provocar, que chegou num frentista e perguntou: o que você está fazendo aqui? Aí vem aquela estranheza: como assim o que eu estou fazendo? Eu estou abastecendo o carro? Estou colocando gasolina no seu carro? Não, mas o que mais você faz aqui? Ele falou: não, eu troco óleo, eu faço isso, aquilo. Não, você faz mais alguma coisa. E aí o frentista começou a se irritar com aquela provocação, até ele chegar no ponto de dizer: você tem noção, você consegue entender de que o que você está fazendo é muito mais do que colocar a gasolina no carro? Você move o mundo, você move a cidade. Por quê? Porque por aqui passam os carros de polícia, a ambulância, né, a pessoa, o trabalhador, todas as pessoas. E aí você começa a ver que essa comunicação, ela começa a fazer sentido, e a pessoa que está ali do outro lado vê as coisas de uma forma diferente. Então, acho que muitas vezes o nosso papel também é de estar nesse lugar, né, da provocação, e não ficar apenas no óbvio, né? O óbvio precisa ser dito, mas como é que a gente vai além dele? Como é que a gente vai criando essa conexão com as pessoas? Porque tem se falado muito da questão da segmentação do público, da personalização da comunicação, mas como é que a gente faz essa personalização, né, com o universo, né, se a gente pegar a VLI com essa capilaridade tão grande do público da VLI? A sua fala, Giane, me remete muito à questão do propósito, né? Então, assim, você ter um propósito que realmente seja inspirador,
e as pessoas consigam se ver nele. E aí eu tenho a sorte, né? A VLI tem um propósito muito inspirador, que é transformar a logística do Brasil. Então, se você for do presidente ao mecânico que está na oficina, ao maquinista, né? As pessoas se inspiram por isso, né? E conseguem, e a gente trabalha muito para isso, né? Mostrar que o que a gente faz no dia a dia, no final das contas, transforma, né, a logística do Brasil. Então, acho que quando você traz isso, me remete diretamente a ter um propósito, né? Que seja claro, que seja inspirador e que guie a comunicação, porque não adianta, né, esse propósito lindo e maravilhoso tá num PowerPoint ou escrito na parede, se a gente não faz esse desdobramento ali nas nossas comunicações e prepara o líder para também fazer essa tradução, né? Que é o papel nosso da comunicação institucional, mas é o papel do líder ali para no dia a dia ir mostrando, olha, né, isso aqui, esse alcance, né, essa entrega que cada um faz tem uma contribuição direta para esse propósito, né, que deveria estar ali inspirando e guiando todo mundo. A fala da Jenny também me remeteu a um bom uso da narrativa, né? Quando por meio da comunicação a gente dá acesso às pessoas a entender o cenário que a empresa opera, qual é de fato, né, como você está destacando aí, Dani, a questão do propósito, gera esse senso, né? Então a pessoa tem uma prontidão para o trabalho, porque ela tem aquela tarefa imediata, que você deu o exemplo de encher o tanque do carro, mas ela está propiciando que aquele cliente tenha mobilidade, né? Sim. Que ele vá de um lugar a outro. Exatamente. E isso a gente se constrói pela narrativa, né? Por mais que a palavra esteja desgastada hoje em dia, eu acho que é, de fato, um dos principais recursos que a gente tem na comunicação para esclarecer esses cenários, né? Então, isso também me dá muito orgulho de trabalhar nessa área. Dani, para a gente fechar aqui a nossa discussão, como é que você define ele como o maior desafio da comunicação interna? Nossa, acho que o maior desafio da comunicação interna é estar correndo na veia da organização, né? Não ser um elemento à parte, né? Um departamento que é chamado a comunicar os resultados dos processos, mas realmente alguma coisa que está ali no dia a dia, né? E que ajuda a moldar esse dia a dia. Então, para mim, comunicação interna é muito sobre isso que a gente estava falando aqui agora também, sobre como que a organização enxerga a contribuição das pessoas para o negócio. É sobre acreditar que quando as pessoas elas compreendem, elas acreditam no propósito da organização, elas podem dar o melhor delas, né, em prol desse coletivo, de algo que é uma entrega maior, né? E aí acho que tem um desafio grande nosso, que é de criar um sistema em que, ao mesmo tempo, você consegue valorizar essas contribuições que são únicas das pessoas, né, mostrando como cada empregado, né, num determinado site, numa determinada posição, né, com uma determinada responsabilidade, ele consegue realizar o propósito daquela organização, né? Então, acho que o seu exemplo ali é muito bom, mas também valorizar a entrega coletiva, né? Então, que o trabalho de todo mundo junto é que resulta nessa contribuição que é importante para os negócios que aquele cliente atende, para a comunidade onde, né, aquele negócio está inserido, para a sociedade de um modo geral. E eu acho que quando o empregado olha com orgulho e vibra né, por causa de um anúncio de um novo investimento, a conquista de um prêmio, um recorde de produção, é porque esse trabalho de comunicação foi muito bem feito, né? Então, assim, a pessoa consegue entender que o trabalho dela contribui para aquilo, né? E que aquela entrega maior, que é de um coletivo de pessoas, também é dele, né? Ele consegue se apropriar, fazer esse caminho, né? Acho que as pessoas elas querem ver sentido no trabalho que elas fazem, né? Elas dedicam ali o tempo, o talento, né? Elas passam a maior parte do tempo delas, né? Nas organizações, nos seus empregos. E a comunicação tem o poder de fazer essa conexão, né? Sobre essa entrega. Então, eu sou suspeita porque eu adoro comunicação interna. Eu acho que é muito poderoso, né? Mesmo para as pessoas, para as organizações. Acho que está diretamente ligado mesmo, né, à sustentabilidade do negócio, conseguir reter ali as pessoas certas, né, conectar as pessoas com os objetivos, com o propósito. E eu acho que é muito respeitoso também quando você tem uma boa comunicação interna, porque é isso, as pessoas podem fazer
né, as escolhas delas e conseguir ver a conexão, ver esse valor, né, que vai além da entrega pontual, né, que cada um faz, mas que resulta em algo que é maior. É verdade. Muito bom, adorei nosso papo. Eu também. Também adorei, gente. Muito obrigada por poder participar aqui com vocês, pelo convite. Nós é que agradecemos a sua participação. Foi ótimo, espero que a gente inspire outras empresas a trabalhar a comunicação, a enxergá-la como uma comunicação estratégica dentro das organizações. De verdade, obrigada, vocês duas. Então, com isso, a gente encerra aqui mais um episódio do CI é Negócio Cast. E fiquem atentos que teremos ainda muitos outros episódios com muito conteúdo e muita conversa boa por aí.